Boa noite a todos. Eu sou o Eduardo, eu sou acadêmico de medicina, colo grau dia 6 de janeiro e estou prestando prova para radiologia. Além de ser cofundador da área de saúde, a gente é uma startup dedicada à educação e criação e desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial na saúde. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre os desafios operacionais da inteligência artificial na radiologia. E quando a gente colocou esse tema, ela era para falar basicamente um pouco sobre como foi a nossa experiência durante esses desafios, durante a criação dos modelos, do RadVid 19, em competições no Kaggle e com outras experiências que a gente já teve da vida real. Mas antes disso, a gente vai falar um pouco sobre a gente. Então, prazer enorme estar aqui. Eu gostaria de agradecer a todos os coordenadores pelo convite, Thiago Júlio pela indicação. Como o Eduardo disse, a gente é uma startup de conteúdo e desenvolvimento, então a gente surgiu em meio à pandemia, mas os projetos que a gente fazia, eles culminaram a nossa parceria, né? Então a gente começou um pouco mais lá atrás, em 2017, eu acho que é muito interessante falar isso, que foi de um evento, um grupo de discussão que eu vi meu primeiro artigo de inteligência artificial, né, que era o Lost in Thought, da New England Journal, que trazia a perspectiva que os médicos iam se perder nos pensamentos, né, e eu falava, não, como assim? E concordando com isso, né, que a medicina já era baseada em evidência e que a gente só ia caminhar para ter cada vez mais dados, e aí a gente começou a ir mais a fundo nisso. Eu participei de um hackathon, o Eduardo vai poder falar também dos que ele participou, e a gente, desde então, viu como era necessário, assim, estar na prática, usar os projetos no dia a dia. Foi aí que eu participei de um datathon da IBM, com dados da prefeitura lá do Paraná, e aí fiz a primeira rede neural para predição de mortalidade infantil, sim, dados tabulares. Naquela época a gente fez uma rede neural, não tinha muita noção de quais eram os melhores modelos e a gente não tinha evoluído tanto computacionalmente igual hoje. E de lá para cá a gente foi com essa parceria com a Prefeitura de Vitória para colocar um modelo de mortalidade infantil aqui em Vitória. Então, de lá para cá, a gente criou um grupo de estudos de inteligência artificial aqui no Espírito Santo, que tem não só pessoas da medicina, né? Eu e o Eduardo e mais alguns da medicina somos intrusos em meio a pessoas que têm um mestrado em inteligência artificial, pessoas que estão iniciando a carreira de data science, então sempre foi muito multidisciplinar. E desse grupo de estudo, a Prefeitura de Vitória colocou a gente para trabalhar com os dados de Covid aqui, e foi onde a gente fez o projeto de Data Viz e Machine Learning Covid aqui em Vitória no início do ano. Com essa parceria da Prefeitura de Vitória, foi quando a gente começou, eles estavam começando a fazer a análise dos dados de Covid, então, igual aconteceu lá no Reino Unido, ia acontecer aqui em Vitória. Eles estavam com uma planilha de Excel gigantesca para coletar os dados de Covid. E dessa planilha a gente começou a estruturar um banco de dados, a gente estruturou melhores as features, como que estavam caracterizados ali, as comorbidades, e a gente fez a integração com um sistema novo que chegou aqui. Então, disso a gente já conseguiu um dashboard bem legal, assim, e a gente conseguiu até algumas sinalizações de que Vitória estava indo muito bem, muito transparente na época, né? E como a gente já tinha os dados, a gente foi e fez o projeto de Machine Learning e começou a postar. Isso foi muito perto, assim, né? O Eduardo chegou, Fabiano, vamos lá, vamos fazer uma página para falar um pouco sobre ciência, metodologia científica, que em conformidade do Eduardo era muito grande, com pessoas que estavam falando, usando a ciência para se promover de forma errada. Então a gente começou a produzir muito conteúdo sobre metodologia científica e falar dos projetos que a gente estava fazendo. Bom, como o Fabiano falou, juntamente com a criação da página do Instagram, que é @dados de saúde, quando a gente criou para falar sobre medicina baseada em evidência, também começamos a falar bastante sobre inteligência artificial, porque era uma coisa que a gente vinha vivenciando nos nossos projetos. E a partir daí, com a pandemia foi tomando proporções maiores aqui no Brasil, começaram esses editais como o RadVid 19. E para o RadVid 19, só para contextualizar, porque aqui na foto nós somos em 3, a gente convidou o Matheus para se juntar a gente e realmente fundar a Dados de Saúde com o CNPJ. O Matheus, ele é engenheiro e cientista de dados, então ele tem esse background maior da parte de tecnologia para dar o suporte a gente na criação dos modelos, na parte não só da interpretação dos resultados, mas na parte mais técnica no que tange a computação. Bom,
Isso, eu sei que aqui muita gente que vem aqui no Get já falou de inteligência artificial. Isso é só para dar uma contextualizada, porque muita gente fala da inteligência artificial agora e principalmente durante a pandemia. Mas a inteligência artificial na medicina, isso antes da medicina é de muito antes, mas na medicina a gente já tinha conferências de inteligência artificial na medicina desde 1985. Esse é um artigo de 2015 que comemora 30 anos das conferências de inteligência artificial na medicina. Então a gente vê que não é um tema tão recente assim, mas que tomou proporções muito maiores nos últimos 2, 3 anos e principalmente agora durante o ano de 2020. E por que isso? Por que esse hype todo em cima da inteligência artificial? Isso cresceu principalmente por causa dos grandes conjuntos de dados, da digitalização das informações de saúde. A gente gera dados a todo momento para análises de modelos de machine learning, de modelos de inteligência artificial. Isso a gente gera com Apple Watch, com iPhone, com qualquer smartphone. A gente está ali coletando dados quanto você andou por dia, você tem os aplicativos de saúde que você coloca o que você comeu, se você faz exercício ou não. Então, a gente está gerando dados, a gente vai na farmácia, dá o nosso CPF para ganhar um desconto. Então, a gente está gerando mais dados. Então, os bancos de dados cresceram muito e, além disso, a capacidade computacional aumentou bastante, significativamente. E, principalmente na radiologia, isso cresceu muito, porque em 2012, quando ganharam o desafio do ImageNet usando redes neurais, isso se tornou. As redes neurais tiveram um desempenho superior a tudo que a gente já tinha visto para reconhecer imagens, né? Não eram imagens médicas, mas conseguia diferenciar imagens de métodos mais tradicionais. Se era um cachorro, um gato, algo do tipo. E, ao ponto que, em 2016, um grande pesquisador, Geoffrey Hinton, falou que a gente não ia precisar mais treinar radiologistas para o futuro. Que era muito claro que em 5 anos a inteligência artificial ia ter tomado o lugar dos radiologistas, e não é muito bem isso que a gente vê por aí, né? E não está nem perto disso acontecer. Bom, eu estou falando aqui dos dados, mas a palestra é mais sobre inteligência artificial e depois dos desafios que a gente passou durante os desafios e as competições que a gente teve. Só que, como eu falei, os dados ele é a lenha da fogueira da inteligência artificial, resumindo. Eu sei que muita gente aqui já pode ter escutado um pouco sobre isso, mas é sempre bom falar, como eu já vinha falando, que a inteligência artificial ela começou há muitos anos atrás, na década de 80, com um pouco do avanço da capacidade computacional, já conseguiram colocar os principais modelos de machine learning, os modelos de machine learning mais antigos para conseguirem ser treinados, porque a inteligência artificial em si, quando você automatiza um fluxograma, que segue ordens que você deu, isso já é uma inteligência artificial. O machine learning, o aprendizado de máquina, é quando você entrega dados e a máquina extrai padrões para ela determinar qual conduta, qual seria o diagnóstico ou o melhor diagnóstico para aquela situação. Em 2010, na década de 2010, como eu falei, 2012, foi o boom novamente das redes neurais com o desafio do ImageNet, para imagens, né? E aqui é só uma contextualização sobre quais são os tipos de aprendizado que a gente pode ter dentro do machine learning e do deep learning, que são as redes neurais, o aprendizado profundo, que é o supervisionado, quando a gente entrega as classes para a máquina, para o algoritmo. A gente entrega uma radiografia com COVID, uma sem COVID, e pede para ela aprender quais são os padrões ali dos pixels que diferenciam essas duas patologias ou para qualquer outra utilidade. O não supervisionado seria, pensando no contexto da radiologia, entregar um banco de texto ou um banco de imagens e pedir para ela clusterizar, escolher, separar imagens em quantos grupos eu quiser, e ela vai tentar separar de acordo com a matemática que aquele modelo utiliza. Existem modelos simples que utilizam modelos de distâncias numéricas dos números dos pixels, isso mais para dados tabulares são utilizados, né? Mas eles não são tão utilizados ainda na saúde, os modelos não supervisionados. A gente vai falar muito mais sobre esse tipo de modelo, os modelos supervisionados, e tem os semi-supervisionados, que é quando você entrega algumas imagens, se ela tem Covid ou não, ou tem alguma alteração radiológica ou não, uma consolidação ou não, derrame pleural ou não, e a outras você entrega sem nada e pede para ela tentar agrupar junto com aquelas que você já sabe qual é o grupo dela. Então, isso
ainda não tem um desempenho tão bom, mas é possível. Bom, eu já vi aqui dentro do Get uma palestra do Felipe falando sobre como a inteligência artificial impacta a radiologia de diversas formas. Eu trouxe aqui, resumidamente, três das mais comuns, que pode ser na classificação, como eu falei, daqui é de um artigo que utiliza um modelo para falar se aquela imagem de raio-x tem COVID ou não. Ela não mostra onde está o COVID, ela não mostra, quando eu digo é pintar, ela não faz nada além disso. Ela só vai falar se aquela tem COVID ou não. Também pode impactar dessa forma. Talvez eu não tenha nenhum conflito de interesse com o eAspects, mas esse daqui é do eAspects, e é mostrando como que ele segmenta AVCs isquêmicos. Então, ele pinta possível área onde tem um AVC isquêmico, o que facilita. Isso é uma segmentação. E também agora tem as redes GANs, que elas geram novas imagens. Então, isso daqui era em situações de TEP. Eles tentaram treinar modelos que você entregava uma imagem, uma TC, sem contraste, e ela gerava uma com contraste, e depois eles comparavam com aquele mesmo paciente com a imagem contrastada. Claro que no treinamento você tem que entregar as imagens sem contraste e com contraste, mas na hora da predição você só vai entregar a sem contraste e ela vai trazer para você a imagem contrastada sem contraste, né? Uma imagem que seria o possível contraste. E que ele mostra como que tem algumas diferenças bem sutis. O contraste evidencia áreas onde ela não conseguiu evidenciar, de contraste mesmo, mas cumpre bem o papel. Então a gente pode imaginar aí diversos cenários em que os pacientes podem ter alergias a contraste, podem ter função renal sendo deteriorada. Então tem uma aplicabilidade muito legal na área da radiologia e da medicina como um todo. Agora falando principalmente, né, do que a gente veio falar aqui, dos desafios operacionais, eu sei que muita gente que frequenta o GET são médicos, e nem todos programam, são radiologistas, nem todos programam ou atuam ali na construção dos modelos e nas etapas mais técnicas. Então, falar um pouco da nossa experiência nesse desafio que o Oswaldo falou, do RAIV 19, promovido aí pela Sociedade Brasileira de Radiologia, se não me engano, com o Estado de São Paulo. E nesse desafio foram entregues para os participantes, que eram grupos, radiografias de tórax com COVID, sem COVID e com outras alterações na imagem não classificadas, que não eram nem COVID e não eram um raio-x normal. E também foi entregue para a gente tomografias normais, tomografias com COVID e segmentadas. Então, eles entregaram tomografias que já tinham pintado aonde estaria o possível acometimento pulmonar. E a gente tinha a missão de criar um modelo que fosse capaz de classificar as radiografias em alteração não COVID, COVID e normal, e classificar as tomografias em tomografia normal ou não normal. Além disso, conseguir replicar essa segmentação nos novos dados que eles iam fornecer na fase de teste. E quando eu falei aqui dos desafios operacionais, é porque a gente era uma startup sem nenhum dinheiro nessa época, sem dinheiro para investir. Eu não sei se aqui todo mundo já teve a experiência de tentar treinar um modelo, de participar com isso. Então, a gente treinou, né, fez tudo isso que a gente chegou na final do Radvid com grandes grupos que também estavam participando, utilizando somente o Google Colab, que é uma ferramenta gratuita disponibilizada pelo Google, como se fosse um computador virtual, que você acessa já na parte de programação. Só que ele tem várias limitações e não suportava, até que para as radiografias desse desafio, ele dava conta, eram cerca de, se não me engano, uns 20 gigas de raio-x, mas mesmo assim é um pouco pesado. Então, para a gente colocar para treinar um modelo lá, a gente precisou fazer muitos resize na imagem. Uma imagem do raio-x que vinha num tamanho de 512 por 512, com uma alta resolução, isso facilita, porque 512 por 512 são 512 vezes 512 de dados, né, que você tem ali. A gente fez resizes de 32 para 32 às vezes. Então a gente perdeu muita qualidade nas imagens e mesmo assim conseguimos treinar bons modelos que nos fizeram chegar até a final.
E com a tomografia foi ainda pior, porque era mais dados ainda, era cerca de 120 gigas, se eu não me engano, 150 gigas, e a gente tinha que fazer esse resize. As imagens foram entregues de forma 3D, né, porque a tomografia ela é um exame que tem várias fases, né, tem vários cortes, então isso era um desafio que a gente nunca tinha participado. A gente teve que lidar com tudo isso, mesmo utilizando somente uma ferramenta gratuita contra grandes equipes, mas isso tudo foi possível graças às habilidades que o Matheus tinha e alguns insights que a gente acaba tendo, e que é isso que a gente fala que é o bom do que o médico precisa estar presente, é saber, por exemplo, num raio-x, que o quanto você pode cortar dele, né, de cima, nas margens superiores, inferiores e laterais, e que você não vai perder tanto parênquima pulmonar, porque o mais importante está ali no pulmão mesmo. Não adianta você tentar predizer Covid com a imagem do ar aqui for superior ao ombro, né? Então, foi bastante desafiador e foi muito legal, assim, porque a gente conseguiu um resultado muito bom, mesmo contra equipes que envolviam grandes empresas, junto com universidades, e que tinham mais de 10 pesquisadores na equipe, enquanto a gente estava em 3 ali, tentando criar esses modelos. E o outro desafio que a gente participou, também aqui falando dos desafios, foi esse promovido pela Sociedade Americana de Radiologia, né, norte-americana de radiologia, recente, eu acho que teve até participação da Unifesp com doação de imagens, né, para o desafio, e, e foram vários desafios que a gente teve que lidar, né, por ter que nesse desafio, a predição, você não diria se só tem TEP ou não tem TEP, já que era um desafio para predizer se tem TEP. Você falaria em qual pulmão, você falaria. Eram mais de 9 labels, então era qual pulmão, quanto de pulmão, era bastante coisa que tinha que predizer, e o modelo teria que lidar com todas essas variáveis. Isso para a gente era um desafio novo, que a gente nunca tinha feito de forma tão grande, e dessa vez com 1 terabyte de dados. Então era aproximadamente 1 terabyte. Então era muito dado que aí dessa vez a gente não ia conseguir usar o Google Colab. E a gente nunca tinha usado outra coisa. Foi aí que a gente conseguiu, e aqui não é nenhuma indicação, existem diversos concorrentes, a gente usou a AWS, que é disponibilizada pela Amazon, a Amazon Web Service, e lá a gente tinha alguns créditos para usar, e a gente abriu um computador na nuvem e foi fazendo lá a programação, a criação dos modelos, o pré-processamento das imagens, e novamente, mesmo com um computador muito superior ao nosso, um computador que a gente estava pagando alguns dólares por hora para utilizar, ainda assim era muito lento o processo, porque eram muitos dados, e a gente não tinha dinheiro para pagar os melhores computadores, que aí você pode gastar R$ 200 por hora de computador usado, e com certeza vai ter um desempenho melhor do que o que a gente estava usando de R$ 20, de R$ 30. E aí que novamente veio insights que tem que partir da equipe médica, né, quando a gente fala. Porque o Matheus, no início a gente estava fazendo o resize das imagens de novo, que é o quê? As imagens vinham 512 por 512 e a gente estava diminuindo elas a 256 por 256. Só que TEP normalmente está no centro da tomografia. Normalmente, né? Eles não são TEPs tão periféricos. Então, você poderia fazer esse 256 por 256, reduzindo, sem perder qualidade da imagem, excluindo um pouco de pulmão, um pouco da imagem, da tomografia, e ficando mais com o centro do que você tem da tomografia, conseguindo treinar com uma resolução melhor e pegando boa parte dos casos de TEP. E foi isso que a gente fez, e a gente estava muito feliz por ter conseguido treinar um modelo que estava indo muito bem nos dados, durante a avaliação que ele vai tendo durante o treinamento. Só que foi aí que, na hora de testar e submeter os nossos resultados para a competição, só o teste iam gastar 18 horas, mesmo nesse computador muito bom, e a gente só tinha mais 2 horas, a gente não conseguiu submeter a tempo de participar da competição, mas foi um desafio de muito aprendizado, que a gente aprendeu novas técnicas de treinamento para você gastar menos memória enquanto treina. Isso foi bem legal, uma experiência muito boa que a gente teve. E quanto às implementações, isso é falando um pouco mais dos desafios de implementação dos modelos, é falando sobre os desafios que a gente vem tendo quando a gente cria os modelos. A gente criou um para predição de alterações radiológicas, como pneumotórax,
dentro de um raio-x, pneumotórax, consolidação, derrame pleural, cardiomegalia, isso tudo a gente estava criando um modelo para isso com a base do QExpert, curando os dados, tentando fazer modelos em sequência e ia tentar implementar para ver se funcionava em dados históricos, mas já num PAX, né, num computador, e isso não foi. E a gente está tendo bastante essa dificuldade. Então, é uma coisa que a gente fala, que falam bastante aqui, muitas pessoas devem ouvir, que a inteligência artificial, para atingir a radiologia mesmo, assim, eu acho que de uma forma muito ampla, ainda vai demorar um tempo, porque a gente vê que cada hospital, cada clínica, lida com modelos de PACS diferentes. Além disso, se você tiver que cada vez que vai ver algum tipo de exame, ter que se cadastrar em algum novo aplicativo, assim, para fazer a predição daquele exame, vão ser quantas ferramentas que você não pode imaginar. Porque quando você pega uma tomografia de tórax, uma tomografia de abdômen, quantos diagnósticos diferenciais não podem existir? Então, e como a maioria dos modelos prediz uma doença ou não aquela doença, isso é uma coisa que vai dificultar ainda, e é uma coisa que já dificulta, a implementação da inteligência artificial na radiologia de forma muito ampla. Outra experiência que a gente tem também é que, às vezes, as redes neurais, em vez de aprenderem os dados que estão dentro da imagem radiológica, ela aprende características que vêm ali da anotação que cada exame põe no canto da imagem. Então, às vezes, ela acaba diferenciando exames, tipo, qual que foi a máquina que fez cada exame e não a doença. Então, se você tem dados que veio, por exemplo, veio Covid muito de um hospital que tem um raio-x específico, e veio dados que não eram de Covid de outro hospital que usa outro raio-x. Quando você treina os modelos para aprender que esse é Covid e esse não é Covid, quando você for testar em algum outro lugar que usa o raio-x, por exemplo, desse hospital que é Covid, pode ser um paciente sem Covid, que ele vai dizer que tem Covid porque usava a mesma máquina, ele consegue pegar essas características que às vezes o humano mesmo não consegue bater o olho, mas que para ele é uma forma mais fácil de roubar do que aprender diferentes padrões que a doença pode se manifestar. E agora, uma perspectiva do lançamento de hoje, que também é da Amazon, eles são bem fortes nessa parte de web services, que eles estão lançando o Amazon Health Lake, que é uma espécie de data lake, já com um warehouse, assim, para você criar os modelos, criar as APIs e colocar os dados. Seria uma forma de conseguir integrar os sistemas de hospitais, dados laboratoriais das clínicas e dos médicos, jogar na nuvem para fazer os tags, né, colocar as labels, os radiologistas segmentarem as imagens para o futuro treinamento dos modelos, e também isso geraria modelos de machine learning, dashboards, e conseguiria ser aplicado de uma forma mais fácil, ainda mais porque teria um banco de dados enorme, futuramente para conseguir gerar valor para o paciente e para o próprio radiologista. Bom, essas foram as principais perspectivas que a gente gostaria de trazer, essa nova aí da Amazon, como foi a nossa experiência criando os modelos de machine learning, participando desses desafios, como foi lidar com os dados, mesmo vindo da área da saúde, assim, a gente atua também na programação, na construção, dando suporte ao Matheus e tentando sempre trazer esses insights médicos do que pode, insights mais da área da saúde, do que pode estar, que a gente pode usar na imagem, tratar diferente a imagem, verificando se as labels que estão naquelas imagens foram dadas de forma correta. Então, eu queria agradecer o convite e estou aberto a eventuais dúvidas, eu, Fabiano, qualquer um quiser perguntar alguma coisa.